Fala galerinha, gente boa, vamos falar agora um pouquinho de literatura sobre o trovadorismo, esse estilo de época que surge na Idade Média, período na história do mundo em que o Brasil ainda não tinha sido descoberto. Então nós estamos falando nesse período sobre a formação da nação de Portugal. Tá bom? Estamos falando onde tudo começou lá entre os portugueses que nos descobriram, que chegaram até aqui e que foram muito influentes no processo de formação da nossa literatura e da nossa cultura. Mas estamos falando de um período em que o Brasil ainda não tinha sido descoberto, ok? Então deixa eu soltar aqui para vocês para que a gente possa ver alguns conceitos muito importantes sobre essa questão do trovadorismo, né? A cantiga da Ribeirinha, a cantiga da Guarvaia, digamos assim, um poema cantado, é a cantiga mais antiga que nós temos, né? Então foi a primeira que abriu a questão, digamos assim, do trovadorismo como produção literária. Alguns falam que foi em 1189, ou que ela foi criada em 1198, outros falam que foi criada a partir de 1200, né? E é durante esse momento aqui que nós vamos ver também a formação da história de Portugal, como nação, como país, como povo, sua cultura e seu desenvolvimento. Estamos falando aí do trovadorismo do século XII ao século XV, que fala sobre o feudalismo, o sistema feudal, de suzerania e vassalagem, os servos submetidos aos seus senhores feudais. Então esse é o contexto histórico da época. Nós temos o teocentrismo, que é uma ideia bem presente nessa época, que é Deus no centro de todas as coisas. Acontece também a peste negra, que mata 1/3 da população europeia. Então olha o contexto histórico, as cruzadas, as famosas guerras santas, em que as pessoas matavam e saíam em nome de Deus, para conquistar territórios e para fazer com que suas ideias fossem prevalecidas, né? Nós temos aqui, olha só, o sistema que acontecia na época. Lá embaixo, a grande maioria eram servos. Depois vinha a nobreza, por gente, né, formada do palácio, o clero, o pessoal da igreja, e o rei no topo de todas as coisas. Então era assim que era formada a sociedade daquela época, tá bom? Então a Igreja Católica, já que é um sistema de teocentrismo, ela detinha todo o poder naquela época, tinha uma grande influência, inclusive nas decisões do rei, inclusive sobre toda a sociedade, inclusive na venda das indulgências. Então as suas ideias prevaleciam e quem não seguia as suas ideias, já viu, né? Podia acontecer tudo de ruim a essa questão aí. E nós temos uma fala aqui do Papa Inocêncio, tá bom? Terceiro de 1198 em diante. Perfeito? Vamos acompanhando aqui. Nós, quando falamos também de trovadorismo, falamos das cantigas que eram produzidas no idioma galego-português, que foi o que antecedeu a língua portuguesa. É uma tradição oral que envolvia musicalidade. Alguns instrumentos eram utilizados para a produção dessas cantigas, para acompanhamento dessas cantigas, lembrando os repentistas nordestinos nos dias de hoje, né? Nós temos também os cancioneiros, que eram quem produziam essas cantigas, perfeito? Temos aí alguns cancioneiros bem conhecidos, o cancioneiro da Vaticana, o cancioneiro da Ajuda, o trovador nobre, quem produzia, né, as trovas, as cantigas, perfeito? E manifestava isso utilizando vários instrumentos dentro dos seus palácios, diante da nobreza, ou até mesmo nas feiras em geral, tá bom? É só para vocês terem uma ideia dessa percepção inicial do que é o trovadorismo. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Valeu, pessoal!